O marido foi embora e agora você quer reconquistá-lo. E aí? Qual seria o melhor caminho, as melhores estratégias, principais dicas para reconquistar o marido que foi embora? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento. E, naturalmente, nós vamos tratar de um assunto que diz muito respeito à restauração, que é justamente o fato da reaproximação, da reconquista. Qual que seria o melhor caminho, as melhores dicas? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu já quero falar para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Se torne membro se você puder, você vai estar ajudando muito a essa família crescer. E mais, para quem é membro, nós temos mais de 1000 vídeos exclusivos. Aí você se pergunta, mas como assim, Diego? Como tem mais de 1000 vídeos exclusivos? É porque o Manual do Casamento, ele tem quase 10 anos de história. Então nós temos muitos vídeos de atendimento, de estudos, analisando casos, a história toda do Manual do Casamento. E todos esses vídeos agora são exclusivos para membros. Então o canal, recentemente, só tem vídeos desse ano. E nós estamos renovando devido à qualidade técnica, de áudio, de vídeo. Então, se você se tornar membro, você vai ter muito conteúdo para você assistir. E também falar do curso Recomeçar. As vagas estão, as inscrições estão abertas, tem muitas vagas disponíveis e o preço está muito acessível também, tá bom? Família, de tudo isso, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre reconquistar. Tem muita gente que me manda mensagens pedindo essas informações. Diego, eu quero reconquistar meu marido. Eu quero restaurar o meu casamento. Como é que eu faço? E aí, essa resposta, ela tem alguns contextos que nós temos que considerar. E aí, ao longo desse vídeo, eu vou considerar algum desses contextos e você vai me dizer se esses contextos condizem com a sua realidade. Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, vamos criar aqui um cenário. Primeiro cenário. O marido está se aproximando. Esse é o primeiro cenário. Então, passou-se alguns dias que vocês se separaram, você começou a buscar a sua restauração pessoal, você começou a entender aonde foram os erros do seu casamento. E agora parece que seu marido ele está se reaproximando e você quer reconquistá-lo. Como que funciona esse processo? Primeiro, eu preciso falar para você de um contexto que você precisa considerar, que sem isso não tem como haver restauração. Você precisa identificar, ou já ter identificado, por que o seu casamento deu errado. Isso é crucial. Por que eu falo que isso é crucial? Porque agora, daqui a pouco nós vamos falar de reaproximação, de reconquista. Entretanto, se você não descobrir o que aconteceu de errado no seu casamento, toda dica, toda instrução que eu te passar aqui, você vai perder. Porque rapidamente você vai cometer os mesmos erros que você cometeu no seu casamento. Então talvez você chegue à seguinte conclusão. Diego, meu casamento deu errado porque eu brigava muito, eu discutia muito com meu marido. Opa! Primeira dica da reconquista. Para de brigar. Para de discutir. Diego, meu marido reclamava muito que eu ficava controlando ele demais, eu queria saber tudo da vida dele. Opa, primeira dica, para de querer controlar. Para de ficar em cima, para de ficar pressionando. Diego, meu marido fala assim, que eu falava mal de muita gente para ele e ele se queixava disso. Opa, primeira dica, para então de se queixar, para de falar mal dos outros para ele. Entenda que a primeira dica que você precisa tomar para si é: eu vou identificar as coisas que eu fazia de errado no meu casamento e não vou mais fazer. Essa é a primeira dica. Você quer reconquistar alguém? Antes de você descobrir as coisas certas que você deve fazer,
Você tem que identificar as coisas erradas que você não pode fazer. Então, já que você quer reconquistar, perfeito. Louvável a sua atitude. Mas então, pare de cometer os mesmos erros. Ah, Diego, mas eu ainda não identifiquei o porquê que meu casamento acabou. Então corre e identifica. Corre e identifica. Segunda dica. Eu já descobri os erros que eu cometi no meu casamento. Já identifiquei. E eu já entendi a primeira dica. Eu vou, a partir de agora, fazer de tudo para não cometer esses mesmos erros. Ok. A segunda dica seria um fortalecimento dessa primeira, que seria genuinidade. Seja genuína, seja natural. Agora, quando nós falamos assim, ó, eu preciso identificar, ok, identifiquei. Mas se isso não for genuíno, se eu não olhar e entender de maneira muito real, poxa, meu casamento acabou por causa disso. Então é insustentável que eu permaneça sendo dessa forma. Quando a pessoa que mais me ama se afasta de mim, é porque esse é um defeito muito grande. Então você precisa entender isso e não é simplesmente engolir, pensando assim, eu vou agir diferente, né? Porque tem que restaurar meu casamento. Não! Você tem que entender que isso é sério. Então você precisa ter naturalidade. Talvez você diga assim, tá, Diego, mas não é natural. Então não é a hora de você se reaproximar. Então não é hora de você reconquistar ninguém. Se hoje você não entendeu que os atos errados foram capazes de destruir um relacionamento, então não tem como isso ser natural. Isso não vai dar certo. Não agora. Então, o segundo passo é que você seja natural. Quer seja pelas coisas erradas que você tem que abandonar, quer seja para ser você mesmo. E quando eu falo ser natural, é entender que no processo da reconquista você não vai conquistar a outra pessoa da noite para o dia ou do dia para a noite. Isso não é possível. Então, você precisa perceber que essa naturalidade, ela tem que ser uma atração por quem você é ou por quem você está se tornando. E então você não tem que forçar a barra, você tem que deixar as coisas acontecerem naturalmente. Eu vejo pessoas que na busca pela reconquista se desesperam. E eu entendo isso. Você se separou, você foi rejeitada e você ficou muito tempo sonhando com o dia que seu marido voltaria. De repente ele dá sinal de vida, de repente ele começa a se reaproximar. E eu sei que na sua cabeça fica apitando aquela mensagem dizendo assim, é agora, é a sua vez, agora é o momento do seu milagre. E fica uma euforia. Essa euforia destrói a restauração. E você precisa entender que as coisas devem acontecer naturalmente, não deve ser forçado. Terceira dica que eu tenho para você. Entenda que você, se houve uma separação, entenda que vocês precisam construir um novo relacionamento. O que seria construir um novo relacionamento? É você entender que vocês são uma só carne. Perfeito. É entender que vocês não vão estar começando um relacionamento do zero. Vocês vão estar começando um relacionamento do negativo, porque vocês já tiveram uma história e essa história acabou ruim. E agora vocês querem recomeçar. Não é a questão de, olha, vamos insistir na nossa história, vamos continuar nossa... Não vem com essa história de continuar. Deu errado, traumatizou. Então, pelo amor de Deus, não vamos falar, olha, vamos continuar, porque isso traz lembranças muito ruins. É recomeçar a história. E quando nós falamos em recomeçar, é entender que, a não ser pelo fato de Deus unir vocês dois em uma só carne, a única coisa que você deve trazer desse relacionamento passado para esse novo relacionamento são as boas memórias. Foram as boas lembranças, as conquistas. É isso que você traz para esse novo casamento.
Então, nesse processo de reconquista, entenda que é um novo relacionamento. E quando eu falo novo relacionamento, é você não se apegar a coisas antigas, é você se permitir surpreender seu marido, permitir ser surpreendida por ele. Se talvez ele insistir em algo que outrora ele já havia insistido, não é falar para ele assim, olha, eu já falei para você que não. Não, mas espera aí. É a primeira vez que ele está falando isso quando vocês recomeçaram o relacionamento. Você pode ser mais cortês. Você pode começar a trabalhar com a conta dele zerada. Ah, Diego, mas esse homem me magoou, Diego. Ele fez tantas coisas. É, mas você não quer reconquistar? Você não quer recomeçar? Então você tem que zerar essa conta. Você tem que começar entendendo que a primeira briga que vocês tiverem depois dessa reconquista, dessa reconciliação, não é mais uma briga, é a primeira. E por ser a primeira, você vai fazer de tudo para corrigir, para dar certo. Ah, Diego, mas se isso acontecer, eu vou lembrar do passado. Vai lembrar e vai fazer o exercício de esquecer, de superar. Então, agora, você não vai entrar num relacionamento, nesse processo de reconciliação, de reconquista, você não vai entrar trazendo as responsabilidades de esposa, as responsabilidades do passado, os pesos, as acusações. Não, vocês estão recomeçando. E pelo fato de estarem recomeçando, vocês vão reescrever essa história. Diego, vai ter problemas semelhantes? Vão, mas agora você precisa agir diferente. Você precisa de outro recurso para lidar com esses problemas. Tá conseguindo entender? Quarta dica. Embora vocês estejam recomeçando, vocês são marido e mulher. Então não tem muito essa história de vamos namorar, vamos, né, de mãozinha dada no shopping. E aí você pede meu pai para casar comigo de novo. Ei, eu falo em vocês recomeçarem a relação interpessoal de vocês dois. Mas vocês dois são uma só carne. A partir do momento em que vocês decidirem, olha, vamos voltar, vamos para minha casa ou para sua casa, ou para uma nova casa. Vamos voltar porque queremos ter relações sexuais. Então, e aí? Para onde que nós vamos? Como é que nós vamos organizar esse negócio? É assim que tem que ser, porque vocês dois já são uma só carne. Então eu vejo muitas pessoas que eles vêm fazendo certo até esse ponto, aí chega aqui e inventa de vamos namorar escondido, vamos... Gente, vocês são casados. Essa fantasia do namorar escondido, isso passou. Então, isso você precisa ignorar. O que vocês precisam entender nessa quarta dica é: retomem um relacionamento de casal, façam muito sexo, brinquem bastante, conversem bastante, se beijem bastante, como marido e mulher, não como namorados. E aí, o que você precisa destacar, porque não vai ser aí que vai ter o problema está na relação, é no dia a dia. É nas cobranças, são nas brigas, nas rixas, em vários outras situações. E é nisso que você precisa tomar atenção. Agora, uma outra situação. Eu trouxe uma situação em que o marido estava se aproximando. Aí talvez você pense assim, Diego, eu quero reconquistar meu marido, mas eu não tenho nem sinal dele. Ele não quer me ver nem pintado de ouro, Diego. Como é que eu faço? Você não faz. Esse vídeo, eu sei que muitos homens falam assim, Diego, você tem que falar para o homem e para a mulher, porque não é só mulher. Tudo bem, o vídeo de hoje é para a mulher reconquistar o marido. Outro dia eu faço um vídeo do marido para reconquistar a mulher. Mas quando nós falamos sobre o fato do marido não ter se aproximado, você, mulher, você tem que se dar o respeito. Você tem que ser galanteada, você tem que ser cortejada. Então, como que você cria esse cenário? Você vai criar da seguinte forma. Já entendeu o que você fez de errado? Já entendeu o que aconteceu no casamento? Perfeito. Você sabe por onde seu marido anda?
a igreja que talvez ele frequente, os amigos que ele tem, onde moram alguns parentes. Legal, se produza, fique bonita, não parecendo uma prostituta toda maquiada demais. Não, não, o seu natural, que é belo, porque Deus te fez bela. E você agora se prepara e vá. Seja notada por ele. Seja vista pelos amigos dele, pelos familiares dele. Seja vista talvez por ele, se for alguma situação que não vá trazer constrangimento. Seja notada. Ah, Diego, então eu vou postar nas redes sociais fotos de biquíni, isso. Não, pelo amor de Deus, é você ser notada por ele. Nas redes sociais você não vai fazer isso. As redes sociais é a pior coisa para a restauração de um casamento. Então você não vai ficar postando indireta, você não vai ficar se exibindo na rede social, porque da mesma forma que você faz isso achando que está chamando a atenção dele, se ele vê, ele pode acreditar que você está fazendo isso para outro. E ele vai julgar a sua índole 1000 vezes pior do que antes. Então você não vai fazer isso pela rede social, você vai fazer isso diretamente a ele. Então, seja notada. Se houver um primeiro contato, aí você retribua. Se porventura alguém buscar assunto, nossa, aí vocês dois, nunca mais. Demonstre sempre aberta, demonstre sempre confiante. E pronto, você não vai falar mal dele, você também não vai ficar se vitimizando. Não, mas demonstre-se sempre muito otimista pela restauração, de uma maneira equilibrada, de modo que se isso chegar aos ouvidos dele, ele se sinta motivado a se reaproximar de você, sabendo que não haverá pesos de julgamento, nem sobre você, nem sobre ele. Então, se ele não veio, se ele não se reaproximou, seja notada. Essa é a dica que eu dou para você. E ao ser notada, seja sóbria com as palavras, com os comportamentos, da maneira com que se porta, porque isso poderá instigar sobre ele o desejo de se reaproximar, de saber como que você está. E aí agora nós entramos em um outro cenário. Um cenário que nós já respondemos aqui, que essa seria a primeira situação. Entendeu? Essa seria a maior dica que eu tenho para você, caso seu marido não tenha se reaproximado. Ah, Diego, mas eu nem sei por onde anda meu marido, eu nem sei o que ele está fazendo. Ei, oração. Ora, se alinha com Deus. Porque se você se alinhar com Deus nesse processo, Deus vai fazer seu marido brotar de onde você menos imagina, para que você seja notado. Deus vai quebrantar o coração dele de tal forma que você não vai acreditar no que vai estar acontecendo. Então tenha a oração como o seu principal adorno, como a sua principal ferramenta, a sua principal arma nesse processo. E aí eu tenho certeza absoluta que você terá grandes êxitos nessa reaproximação. Tá bom? Olha, eu sei que pode surgir outras pequenas dúvidas em relação a isso. Então, deixe nos seus comentários quais seriam as suas dúvidas. Se você já está nesse processo, coloca aqui, conte para nós como é que está sendo essa experiência. E se você precisar de aconselhamento, você pode também acessar o site e fazer um agendamento diretamente comigo. Quer conversar com alguma mulher? Nós temos pelo menos 2 terapeutas também que dão conselhos matrimoniais aqui no Manual do Casamento, que também poderá estar te ajudando, tá bom? Família, dito tudo isso, fiquem todos com Deus e eu espero encontrar vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.